Vamos para a nossa aula de número 5. Hoje vamos estar falando sobre o Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo. Eu vou fazer só um retrospecto aqui bem rapidamente para que a gente se encontre aqui. Nós começamos apresentando aos irmãos o ser de Deus, o Senhor, o Deus, o Senhor. Depois apresentamos as pessoas que compõem o ser de Deus, que fazem parte, que são o ser de Deus. A pessoa do Pai foi a primeira apresentada. O Pai é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai é aquele que envia o Espírito Santo. O Espírito procede do Pai e do Filho. Depois nós falamos sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus, considerando apenas a sua natureza divina, Jesus enquanto Deus. Jesus, enquanto Deus, ele é exatamente como o Pai, neste sentido essencial. Ele tem a mesma essência do Pai, não uma essência igual à do Pai, semelhante à do Pai, mas é a mesma essência do Pai. Agora, o nosso ponto é tratar da pessoa do Espírito Santo, que comumente é chamada de a terceira pessoa da Trindade. O Pai sendo a primeira pessoa, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, e o Espírito, a terceira pessoa da Trindade. Essa nomenclatura que se aplica às pessoas da divindade, elas não são hierárquicas ou apresentando um grau de importância, como se a primeira pessoa fosse maior do que a terceira, mais importante do que a terceira. Não é isso. É simplesmente porque são três pessoas. A primeira, a segunda e a terceira pessoa. E geralmente é descrito o Pai, o Filho e o Espírito Santo nessa ordem. Mas essa ordem nem sequer é a ordem que aparece nas Escrituras. A Escritura, ela baralha essa ordem. Às vezes, quando vai se falar das três pessoas, se fala de Deus, o Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. É essa mesma ordem aqui. Mas às vezes vem o Senhor Jesus Cristo, Deus, o Pai e o Espírito. Às vezes começa com o Espírito Santo. Então não há uma diferença em termos de a primeira ser maior do que a segunda ou do que a terceira. Não há essa diferenciação. O primeiro ponto que nós devemos aprender sobre o Espírito Santo, irmãos, é que ele é divino. O Espírito Santo, ele é Deus. É Deus como Pai, é Deus como Filho, é Deus. Ele é da mesma essência do Pai e do Filho. Então é por isso que ele não é menor do que o Pai, é por isso que ele não é menor do que o Filho, e é por isso que ele é Deus como Pai e como Filho. Os mesmos atributos divinos que o Pai tem como Deus, o Espírito Santo também tem, porque ele também é Deus, ele é o mesmo Deus. Os mesmos atributos que o Senhor Jesus Cristo, como Deus, tem, o Espírito Santo também tem. Não confunda atributos divinos com atributos humanos, porque Jesus, como homem, em sua natureza humana, ele também tem atributos humanos. Os atributos humanos são as qualidades de homem. E uma das qualidades de homem, por exemplo, é ter fome. Ter fome é próprio da criatura, do homem. Mas o Espírito Santo de Deus não tem essa qualidade, ele não tem fome, porque ele não é homem. Jesus Cristo, enquanto Deus, como Logos divino, ele também não tem fome, porque na sua natureza divina não há necessidades, não há fome, não há nenhum tipo de... não há nada que torne essa natureza necessária. Então, o Espírito Santo, ele tem as mesmas qualidades que Jesus em sua natureza divina, mas não enquanto a sua natureza humana. Eu vou ler para vocês dois textos aqui das nossas duas primeiras confissões de fé a respeito da pessoa do Espírito Santo. São bem pequenos, eu só fiz um recorte para que a gente, então, entre aqui nessas características. A confissão de 1689, nos capítulos 2, parágrafo 3, e também no capítulo 1, no parágrafo 1, ela fala sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho,
da mesma substância e igual em poder e glória. Perceba que os nossos pais batistas, eles olhavam para o Espírito Santo e entendiam que o Espírito Santo é da mesma substância ou essência do Pai e do Filho. Tem igual poder e glória que o Pai e o Filho. A nossa Confissão de Fé de 1644, no seu 2º artigo, essa é a primeira confissão de fé que os batistas publicaram. Lá está escrito: há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Esses 3 são um. Essa citação da nossa confissão de fé, na verdade, é a exata reprodução de uma passagem da Bíblia que foi escrita pelo apóstolo João, uma de suas cartas, que, inclusive, por causa do movimento da crítica textual, ela não está mais em algumas Bíblias, ela foi tirada, essa passagem, porque os críticos textuais dizem que ela não faz parte do texto original, foi acrescentada depois. Mas na época, no século XVII, nossos pais olharam para essa passagem e disseram: ela é escritura, inspirada por Deus. É claro que nós cremos hoje que ela é palavra de Deus, nós desprezamos a crítica textual nesse sentido. Tá? E aqui a nossa confissão usa literalmente essa passagem para falar acerca da unidade das 3 pessoas divinas. Há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, que é o Filho, o Logos, e o Espírito. E esses 3 são um em essência, um não em pessoa, porque em pessoa são 3, mas um em substância, um em essência. O ser divino é um só ser divino. E esse ser divino subsiste em 3 pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é plenamente Deus, participante da mesma essência divina do Pai e do Filho. Ele é uma pessoa real da divindade, ele não é apenas um poder que Deus tem. As testemunhas de Jeová, quando estão tratando sobre o Espírito Santo na Bíblia delas, elas tratam o Espírito Santo como uma força impessoal de Deus, como se fosse um poder de Deus, uma energia de Deus. Então, se você estiver ali pertinho da nossa porta e tocar ali no botão, a energia vai ser cortada, não é? Vai ficar tudo escuro aqui. Mas se você for lá e apertar, uma força chamada energia vai voltar e vai iluminar tudo. Essa força é impessoal. A energia não pensa, não tem vontade, é uma força apenas, de fato. Então, os testemunhos de Jeová negam a pessoalidade do Espírito Santo. Não é uma pessoa, é uma força, é um poder. Mas nós cristãos entendemos que o Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, é de fato uma pessoa divina. Ele é o próprio Deus. Ele não é um atributo. Para ele seria um atributo. O poder de Deus, o Espírito seria uma força, um poder de Deus, um atributo de Deus, mas não é isso, né? Ele é de fato uma pessoa. Não é uma mera influência de Deus, um poder que influencia, uma força que opera para convencer. Não é meramente isso. É um ser pessoal que opera para convencer, porque ele é um ser pessoal. É o Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo possui intelecto. 1 Coríntios 2, versos 10 e 11, nos mostra que o Espírito Santo é inteligente, e força nenhuma é inteligente. O Espírito Santo tem vontade. 1 Coríntios 12, versículo 11. Nenhuma força, energia tem vontade. Vontade é característica pessoal, de pessoa, de ser pessoal. Mas o Espírito Santo, como ser pessoal, tem vontade, portanto não pode ser comparado a uma força apenas, né?
a Bíblia também diz que o Espírito Santo é criador, mas ele é um criador pessoal. Algumas pessoas acabam considerando essa expressão de que o Espírito Santo é criador no sentido de que uma força constrói algo. Mas só que essa força que constrói algo é impessoal. Ela é aplicada por outro, digamos assim. Então, se eu estou construindo, por exemplo, vou quebrar esse piso para fazer um novo piso, eu vou usar uma força para quebrar o piso. A força em si mesma é impessoal. Eu sou a pessoa que comanda aquela força, que usa aquela força, mas a força em si é impessoal. Então eles dizem, o Espírito, ele é criador porque ele é uma força impessoal. Ele não é criador no sentido de ser um criador que comanda, né, que ordena, que fabrica como quer, que pensa, mas não é isso que a Bíblia diz. Em Gênesis 1, versículo 2, a Escritura diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas num ato criativo. Ali é um ato criativo. Deus está criando o universo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava sobre a face das águas. Então eu expliquei para vocês outro dia que essa expressão hebraica, utilizada em Gênesis 1, ela significa o ato, a mesma expressão de uma ave que está ali com seus ovinhos chocando, para que eles venham ali a nascer. É essa mesma expressão que é usada com o Espírito Santo, como se ele estivesse chocando a terra, dando vida à terra. Perceba, ele é também criador. Assim como o Pai é criador, o Filho é criador, o Espírito Santo é criador. Contra a pessoa do Espírito Santo, o que é um pecado contra uma força? Não fazia sentido pecar contra a energia, né? Pecar contra a energia do sol. Mas se for pecado contra o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é uma pessoa divina, não é? Então, não faria sentido se não fosse uma pessoa, um ser pessoal, moral. A divindade do Espírito Santo, ela é também atestada em passagens como Atos 5, versículos 3 e 4. Vamos ler essa passagem, irmãos? Atos 5. Versos 3 e 4. Atos 5, versos 3 e 4. Mas Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retiveste parte do valor da terra? Guardando-a, não ficava para ti? E após ser vendida, não estava em teu próprio poder? Por que concebeste esta coisa em teu coração? Tu não mentiste aos homens, mas a Deus. Vocês conseguem pegar aqui o argumento de Atos, para mostrar que o Espírito Santo é Deus? Pedro está questionando Ananias, que havia vendido um terreno dele, Ananias, e então ele pega parte do dinheiro do terreno e entrega para os apóstolos, diz, está aqui, eu vendi um terreno, estou dando todo o dinheiro para vocês. Mas ele estava mentindo, ele só estava dando uma parte do dinheiro. E nem precisava dar. Pedro diz, não era teu? O problema é você mentir. E aí Pedro diz, por que mentiste ao Espírito Santo? E no final ele diz, não mentistes a homens, mentistes a Deus. O Espírito Santo é Deus. Então essa passagem de Atos, ela mostra com muita força a divindade do Espírito Santo. Mostra que o Espírito é um ser divino e pessoal. Pode-se mentir ao Espírito Santo, mas você não pode mentir para uma força, para uma energia, para uma influência, mas para uma pessoa você pode mentir, ainda que não possa enganar o Espírito, mas você pode lançar uma mentira contra ele. Segundo lugar,
o Espírito Santo é co-igual e co-eterno com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo, diz Hebreus 9, verso 14, é eterno. Se ele é eterno, nós temos um atributo da divindade, porque o Pai é eterno, o Filho é eterno, eternamente gerado, como nós vimos, e Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. A pré-existência eterna de Cristo é mencionada muitas vezes, e agora Hebreus 9 nos diz que o Espírito também é eterno. Então o Espírito é Deus, tem um atributo da eternidade. O Espírito é imutável, é onipotente, onipresente, onisciente, porque ele participa da natureza divina. Repito, tudo que Deus é, o Espírito é, porque o Espírito é Deus. Nós não temos nenhuma dúvida em afirmar que Deus é onisciente. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe exatamente o que nós pensamos, o que nós cogitamos, e Ele sabe acerca de toda a criação. Então, o que nós aprendemos é que o Espírito de Deus também sabe de tudo isso, porque o Espírito é onisciente, porque é Deus. Então, todos os atributos, os grandes atributos da divindade, eles também são atributos do Espírito Santo. Ele subsiste eternamente como o Espírito de Deus, sendo inseparável da essência divina, mas distinto em pessoa. Então, esse ponto ele deve ser observado por nós, irmãos, com cuidado, e não só em relação ao Espírito Santo, mas a qualquer das pessoas da Trindade, porque muitas vezes nós podemos afirmar corretamente que o Pai, o Filho e o Espírito são um só, mas a pergunta é, um só o quê? São um só ser, o ser divino, mas eles não são a mesma pessoa. Existe a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Uhum. Aí eu perguntar como é que eu ia falar que as três eram a mesma pessoa, só que com o nome certo eu botei nome único. As três não são a mesma pessoa, o mesmo ser. Aí eu botei a mesma essência. Isso, o mesmo ser, a mesma essência, essa essência tem três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Se as pessoas são iguais, são eternas, se o Espírito é eterno como o Pai e como o Filho, o perigo é você pensar que o Espírito é o mesmo Pai. Ele não é o mesmo Pai, senão seria a mesma pessoa. O Espírito é o Filho, ele não é o Filho. O Espírito é o Espírito do Filho, diz a Bíblia. E é o Espírito do Pai, mas não é o Pai, não é o Filho, é o Espírito Santo, é uma outra pessoa. E as três pessoas juntas são o ser divino, Deus, em outras palavras. Eles são inseparáveis em essência, mas distintos em pessoa. E essa coigualdade, ela impede qualquer subordinação ontológica na Trindade. O que é isso, irmãos? Por exemplo, deixa eu explicar para vocês. O Pai, essencialmente falando, em relação à sua essência, ou melhor, o Espírito Santo, em relação à sua essência, não é subordinado ao Pai ou ao Filho. Prestem bem atenção nisso. Essencialmente, considerando a substância ou a essência divina, o Espírito não é subordinado ao Pai e nem ao Filho. O Filho não é subordinado ao Pai nem ao Espírito. E nem muito menos o Pai é subordinado ao Filho ou ao Espírito. Porque se houvesse uma subordinação na essência divina, isso significaria dizer que a essência de uma pessoa não era igual à da outra. Uma pessoa estaria abaixo da outra. Então não há subordinação em essência. Porém, há outro tipo de subordinação na Trindade, que não é
da essência. Essa não pode haver nunca. Senão haveria 3 deuses, e não há 3 deuses. Mas há uma subordinação no sentido da relação pessoal. O Pai é o Pai de Jesus Cristo. Jesus é o Filho do Pai. Ele obedece o seu Pai. Essa subordinação, repito, não é na essência, mas na relação de pessoas. Na economia divina, ou seja, naquilo que cada pessoa da divindade tem como seu papel, há uma relação, correto? Nessa relação, há subordinação. Por exemplo, Jesus diz, lá em, não lembro exatamente agora a passagem, mas é dito que quando ele cumprir todas as coisas e entregar de novo o reino a Deus e Pai, ele vai dizer assim, todas as coisas me foram subordinadas, menos aquele a quem lhe foram subordinadas todas as coisas, menos o Pai. Então veja, há uma relação aí de subordinação, só que essa relação não é da essência do ser, ela é da relação pessoal das pessoas. Você tem uma missão, você tem uma missão, você tem uma missão. O Pai elege, o Filho vem e salva, o Espírito vem, aplica a salvação que o Filho conquistou na cruz. Então, há uma relação na divindade. Nessa relação há uma subordinação, mas não há uma subordinação ontológica, no ser. A palavra ontológico vem de ser, não é? Não há uma subordinação desse tipo. 3. O Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho. A Bíblia apresenta como o Espírito de vosso Pai, Mateus 10, verso 20. E também como o Espírito de seu Filho, Gálatas 4, versículo 6. Isso mostra que ele procede de ambos e age em perfeita harmonia com o Pai e o Filho. Isso também é bem interessante, irmãos, porque mesmo sendo 3 pessoas distintas, e mesmo sabendo que há um tipo de relação entre as pessoas e até de subordinação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa relação toda, sabendo também que o Espírito é o Espírito do Pai e do Filho, e que ambos procedem do Pai e do Filho, não há qualquer tipo de subordinação maior do que essa que foi apresentada. Ser o Espírito do Pai não faz do Espírito Santo menor do que o Pai, e ser o Espírito do Filho não faz do Espírito Santo menor do que o Filho. Vocês estão aprendendo aqui teologia de verdade, para entender as pessoas da Trindade, para entender o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e não cair em erros como os ensinados por muitos, inclusive as testemunhas de Jeová, que são uma das piores seitas em relação ao ser de Deus, a compreensão do ser de Deus. A Confissão de Fé de 1689, ela declara de maneira bem explícita que o Espírito procede do Pai e do Filho. Nós lemos isso agora há pouco. E isso mostra a tradição teológica reformada e do Ocidente, em consonância com o que foi dito lá no credo, nos credos, né, de Nicéia, Constantinopla, etc., chamado o credo niceno. Então, o que os nossos pais escreveram na sua confissão de fé em relação ao Espírito Santo é exatamente, e não só ao Espírito Santo, a Cristo também, ao ser de Deus, a Trindade como um todo, é exatamente o que foi afirmado nos primeiros concílios da Igreja, começando lá no ano 315, em Nicéia. De lá para cá, nos primeiros concílios, chamados concílios universais ou ecumênicos da Igreja, esse padrão de afirmação teológica foi apresentado, e isso é chamado ortodoxia cristã. Vocês já ouviram muito essa expressão, não é? Fé ortodoxa. O que é isso mesmo? É aquela doutrina que foi apresentada lá nos primeiros concílios e vem sendo o padrão ortodoxo da fé. Por exemplo, crer na Trindade é ortodoxia.
Negar a Trindade é heterodoxia, que é o contrário de ortodoxia. É heresia. Então, esse padrão de fé ortodoxa em relação ao Espírito Santo, ele é o mesmo que está nos antigos credos da igreja. E os nossos pais escreveram na confissão de fé a mesma coisa que foi escrito lá nos concílios antigos, lá no século IV em diante. Quarto, o Espírito Santo habitou plenamente em Cristo. Esse ponto aqui, irmãos, tem que ter uma consideração especial. Se o Espírito Santo é Deus, como é que ele habita plenamente em Deus? Você pode me explicar isso, irmã Jesus? O Espírito Santo habitou plenamente em Jesus Cristo. Isso é nos ensinado na palavra de Deus. Então, a Bíblia afirma, João capítulo 3, verso 34, que Deus não deu ao Filho um Espírito por medida, Ele deu plenamente o Espírito ao Filho. E isso mostra que Jesus, como o ungido do Senhor, recebeu o Espírito em plenitude, sem limitação, para realizar a sua obra messiânica na terra. Ora, irmãos, o que é receber o Espírito Santo de maneira plena? Vocês já oraram pedindo a Deus que enchesse vocês do Espírito Santo de maneira plena? Deus envia o teu Espírito de maneira plena sobre mim. Isso é impossível, irmãos. Nós somos finitos, o Espírito é infinito. Como é que um Espírito infinito e eterno vai conseguir habitar neste sentido pleno em criaturas tão pequenas como nós? Então não cabe. Mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, porque tem duas naturezas, a divina e a humana, ele recebeu, em relação à sua natureza humana, a maior plenitude que um ser humano pode receber do Espírito Santo. Então, se houvesse como medir na história qual crente recebeu maior plenitude do Espírito na sua vida, Cristo. Nenhum homem recebeu o Espírito Santo na medida em que Cristo recebeu. Humanamente falando, ele não cabia mais. Ele recebeu a medida plena do Espírito Santo. Dobrada. O espírito profético ali. O Eliseu queria ser um profeta, queria receber um espírito profético maior do que o de Elias, né? Do que o do profeta anterior a Elias. Mas aqui é um enchimento do Espírito Santo mesmo. Recebeu o Espírito para que ele pudesse exercer o seu papel messiânico da medida plena, medida exata. Então ele recebeu o Espírito Santo sem limitação para realizar toda a sua obra. Essa plenitude, ela foi profetizada por Isaías no capítulo 11, no versículo 2, e também no capítulo 61, verso 1. E foi cumprida no batismo do Senhor Jesus, Mateus 3, verso 16. Ali, o Espírito Santo desce sobre Jesus. A gente tem até a figura da pomba ali, em forma visível, desce sobre o Senhor Jesus Cristo. E Cristo viveu, ensinou, operou milagres, ofereceu-se a Deus, ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Tudo foi pelo poder do Espírito Santo. Veja, às vezes, o que acontece quando se fala sobre Jesus Cristo? As pessoas dizem assim, olha, ninguém pode ser como Jesus, resistir a Satanás, porque Jesus é Deus. Então você diz assim, olha, eu não posso porque eu sou homem, mas Jesus, como ele é Deus, ele consegue vencer, resistir ao diabo. E tantas outras coisas que Jesus Cristo viveu, e você diz, mas é porque é Jesus. Mas veja,
Todas as vezes que isso é apresentado na Escritura Sagrada, a referência é a Jesus homem, é a Jesus Cristo em sua natureza humana. Então, por que Jesus enfrentou o diabo e venceu, e nós não conseguimos vencer, por exemplo? Por causa da plenitude do Espírito Santo que ele recebeu. Por que Jesus executou milagres tão maravilhosos? Aí você diz, porque ele é Deus. Não, ele é Deus sim, mas não foi por isso. É porque o Espírito de Deus que agia nele, o mesmo Espírito que agiu em Pedro e fez Pedro ressuscitar o morto, esse Espírito agiu de maneira muito maior no Filho de Deus. Por isso Cristo realizou milagres e milagres, pelo poder do Espírito, porque ele tinha uma medida plena do Espírito Santo sobre ele, em sua natureza humana. A Confissão de Fé 1689 diz no capítulo 8, que o Espírito revestiu a natureza humana do Senhor, capacitando o Senhor para o ofício de mediador. E a nossa confissão de 1644, ela destaca que o Pai ungiu plenamente com o Espírito, ungiu o seu Filho plenamente com o Espírito Santo. Então essa habitação plena, ela não apenas vai validar a identidade de Jesus como Messias, mas ela também serve como um fundamento para o dom do Espírito Santo para a própria igreja. Papéis. A igreja, ela tem a operação da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada uma das pessoas da divindade exerce um papel sobre a igreja. É claro que o Espírito Santo exerce um papel muito grande sobre a igreja, porque a gente tem que fazer uma separação também no sentido do plano da redenção. Então, se você for considerar assim, a história da redenção, o Pai, ele tem um papel, o Filho tem um papel e o Espírito tem um papel. Considerando a igreja, o papel do Espírito na igreja é guiar, conduzir, santificar, fortalecer, revelar Jesus Cristo, convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, etc. Então, há um papel do Espírito na igreja, assim como há um papel do Filho na igreja, não é? A igreja, ela está confiada em Jesus Cristo. Qualquer pessoa na igreja precisa estar com a sua confiança inteira no Senhor Jesus. E o Espírito Santo de Deus é que faz com que a igreja confie no Senhor Jesus. Ele revela Cristo e ele abre os olhos da igreja para Cristo, ele fortalece a fé da igreja para Cristo, entende? Mas são papéis que as três pessoas exercem. Dá para separar, assim, por exemplo, a santificação é um papel do Espírito Santo. A salvação é um papel de Cristo na cruz do Calvário, mas a salvação é aplicada pelo Espírito Santo. Então, você consegue separar alguns dos papéis de maneira clara, assim, dá para separar. Talvez não consiga fazer com tudo, mas dá para a gente separar algumas coisas sim. Então, irmãos, o papel do Espírito Santo em relação a Cristo, ele é muito importante, porque é o papel do Espírito sobre a natureza humana do nosso Senhor Jesus. Quinto, a obra do Espírito Santo na Escritura. A Confissão de Fé diz, capítulo 1, capítulo 1, parágrafo 1º e parágrafo 10, que o Espírito Santo fala nas Escrituras, e também a interpretação infalível das Escrituras é feita pela própria Escritura. Ou seja, se a Escritura é o Espírito de Deus falando, e a interpretação da Escritura é Escritura interpreta a Escritura, nós poderíamos dizer que o Espírito interpreta a si mesmo. O Espírito Santo fala pelas Escrituras Sagradas.
Então, o Espírito Santo, ele é o autor divino das Escrituras, Antigo e Novo Testamento. Ele inspirou homens santos de Deus, 2 Pedro 1, verso 21. Aqui, a ideia é que esses homens foram movidos por Deus para escrever as palavras inspiradas, sopradas pelo Espírito Santo. E o Espírito continua sendo o intérprete verdadeiro da palavra. Ora, irmãos, eu já disse para vocês isso algumas vezes aqui. Às vezes nós estamos aqui para ler a Bíblia e algumas coisas que a gente não entende, complicadas. O que é que nós fazemos numa hora como essa? Se você estiver sozinho, você vai orar. Por que que você vai orar? Porque você sabe quem é o autor dessa palavra. É Deus. É o Espírito Santo quem inspirou essa palavra. Então você diz, Senhor, Deus, Espírito, me ajude a entender essa palavra. E não há nenhum professor, nenhum intérprete, irmãos, que seja tão perfeito e maravilhoso quanto o próprio Espírito Santo. Sabe quando você já passou por uma passagem várias vezes e aquilo não encaixa, você não entende, alguém está do seu lado e diz, olha, mas está muito claro, e explica para você e não entra na sua mente. E um dia, do nada, tudo se fez claro para você. Aquilo não foi uma astúcia sua, uma capacidade de inteligência sua que aumentou. É o Espírito Santo de Deus que abriu os seus olhos, sua mente para entender o que você não entendia antes, para ver coisas que você não via antes, não conseguia enxergar. É o papel do Espírito Santo. Então, a Escritura Sagrada, irmãos, ela está diretamente relacionada com o Espírito Santo. Estudar as Escrituras Sagradas exige uma dependência do Espírito Santo, daquele que estuda, dependendo do Espírito Santo de Deus. Spurgeon, que foi um dos pregadores batistas do século XIX, ele sempre dizia que todo pregador e todo estudante das Escrituras precisava, sobretudo, voltar seus olhos a Deus, ao Espírito Santo, porque a Bíblia é dele. Ele a escreveu, ele a conhece muito bem, ele sabe o que quis dizer. Então, se você quer entender as Escrituras, recorra a Deus, vá a Deus. E um outro pregador chamado John Stott, ele ensinando a pregar, ele escreveu num dos seus livros dizendo que antes de pregar, de começar a pregar o sermão, de começar a preparar o sermão, imagina que eu preguei domingo, aí no próximo domingo eu vou ter que pregar novamente, então na segunda ou na terça eu vou começar a pensar, ler a Bíblia, caçar a passagem que eu vou pregar. John Stott diz, antes de começar a fazer esse trabalho básico aqui, de procurar a passagem, ore, gaste tempo em oração, pedindo ao Espírito Santo de Deus que te ajude. A palavra, ela só pode chegar ao coração das pessoas quando ela é pregada, se o Espírito, o Senhor da palavra, levar a palavra até o coração das pessoas. Então, veja, as Escrituras estão diretamente relacionadas com o Espírito Santo. Não há como pensar diferente disso. A iluminação da mente e do coração do crente depende da atuação soberana do Espírito Santo. João 16, verso 13. O Espírito Santo tem preservado fielmente sua palavra contra a corrupção do mundo pelos séculos. Aquele Espírito que soprou as palavras para os apóstolos escreverem, é o mesmo Espírito que preserva a palavra para que ela não seja corrompida pelos homens e nem pelo diabo. Veja, irmãos, a história da redenção, ela foi preservada por Deus desde o começo. Desde o começo. Antes de ser escrita, ela foi preservada por Deus. Então, quando Moisés escreveu Gênesis, por exemplo, ele falou sobre Noé, o dilúvio, ele falou sobre a Torre de Babel, falou sobre Abraão, falou sobre a família de Adão, os filhos de Adão, quem eram, os nomes deles, e foi contando a história mais primitiva da humanidade.
De onde essas informações vieram? Quem foi que contou para Moisés que foi daquele jeito? Então, a revelação foi preservada pelo Espírito de Deus antes de ser escrita. A nossa confissão, inclusive, diz o seguinte: e para a melhor preservação da verdade, foi da vontade de Deus torná-la escrita. Então, depois de algum tempo, a revelação foi aqui colocada no papel, escrita. As primeiras vieram com Moisés, provavelmente, né? Escrevendo Gênesis, aquela história toda. E essa revelação escrita que está aqui, o Espírito Santo vem preservando ela pelos séculos dos séculos. Vocês sabem quantas vezes já tentaram destruir a Bíblia, irmãos? E nunca conseguiram destruir a Escritura Sagrada. Já tentaram muitas vezes acabar com a Bíblia, não consegue. Ela está aqui, preservada. Mesmo a questão da crítica textual, que muda as Escrituras, sempre há uma versão da Escritura Sagrada fiel, preservada, para que ela não se perca nunca. Então, o Espírito está diretamente ligado com a Escritura. Sexto, a regeneração e a convicção do pecador são obras do Espírito Santo. O Espírito, ele aplica eficazmente a obra da redenção. Ora, quando você olha para a história de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e você então diz, que maravilha, eu creio que a morte de Jesus foi para a remissão dos meus pecados. Você só consegue crer, dizer essas coisas, porque o Espírito Santo de Deus operou, aplicou a obra de Cristo na sua vida. Veja, realizar esse papel, aplicar o que Cristo fez, levar fé ao seu coração, é uma obra do Espírito Santo. É um papel que o Espírito Santo exerce. Ele convence o homem do pecado, João capítulo 16, verso 8. Ele rompe o endurecimento do coração, leva o homem ao arrependimento. Tudo é obra do Espírito Santo. Ninguém se arrepende dos seus pecados por si mesmo. Vocês já viram também muitas vezes alguns pecadores ímpios, e até amigos nossos que são pecadores assim, contumazes, eles dizem, para mim já disseram, um amigo meu já disse isso para mim uma vez, eu lembro muito, eu chamando ele ao arrependimento, ele dizia, não, agora não, quando eu estiver mais velho eu vou me arrepender. Como se o arrependimento fosse algo que ele pudesse manipular. Eu me arrependo quando eu quero. Quem disse isso? O arrependimento que conduz à salvação é uma obra do Espírito Santo. Só o Espírito pode levar o homem ao arrependimento. Não está em nós o poder para se arrepender dos nossos pecados para a salvação. É uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que regenera o homem. Então, quando você crê em Cristo, você se torna uma nova criatura, não é? Ou é antes disso que você se torna uma nova criatura? A nova criação se dá quando você, por exemplo, eu estou aqui e eu confesso, Jesus é o meu Senhor, aí eu me torno uma nova criatura? Ou eu me torno uma nova criatura e posso confessar que Jesus é o Senhor? Primeiro eu tenho que ser feito uma nova criatura. Primeiro eu tenho que ganhar um novo coração. Primeiro eu tenho que receber a fé para depois exercê-la, exteriorizá-la. Isso é a regeneração, é um ato que Deus realiza. Purificação do velho homem, se tornando ele um novo homem. Essa obra é realizada pelo Espírito Santo. Veja, a Bíblia diz, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. E a expressão dizer Senhor Jesus, claro, dizer de modo sincero e verdadeiro. De modo falso todo mundo diz, não é? Mas verdadeiramente ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito de Deus. Então regenerar é uma obra do Espírito Santo. Isso está em João 3, verso 5 até o verso 8, Tito capítulo 3, versículo 5.
Regeneração é uma obra exclusiva do Espírito que dá vida ao morto espiritual. Traz à vida o morto espiritual. A expressão, eu me converti, só uma expressão mesmo, mas de uso, né? É o seguinte, conversão é uma coisa, regeneração é outra coisa. Regeneração acontece uma vez só, quando você é feito uma nova criatura. Conversão é você fazer isso. Você está indo em uma direção e mudar e voltar para outra direção. Isso acontece várias vezes na nossa vida. Quando você peca, você está indo em uma direção, não é? E quando você se arrepende e retorna, você converteu. É porque a palavra conversão, às vezes, é aplicada no sentido de conversão ou de regeneração. E não é. Converter é mudar a rota, entende? Então, neste sentido de mudar a rota, há várias conversões na nossa vida e nós as realizamos pelo poder do Espírito, entende? Não por nós mesmos, sempre conduzido pelo Espírito Santo. Mas a regeneração só acontece uma vez, ela não se repete na mesma pessoa. Então, sétimo, o Espírito Santo habita e santifica os crentes. Nós já sabemos que ele não habita no crente plenamente, porque os crentes não são eternos, como o Espírito é eterno. Mas ele habita em certa medida, em cada homem e mulher crente. O Espírito Santo habita permanentemente no crente como penhor da redenção. Isso também, irmãos, merece a nossa atenção. O Espírito, uma vez que o homem é regenerado pelo Espírito, esse Espírito Santo passa a habitar no homem. Por isso o homem às vezes é chamado templo do Espírito, porque é nesse templo que o Espírito habita, e ele não habita de forma temporária, ele habita permanentemente. Uma vez que o Espírito habita em você, ele habita para sempre em você. Então veja, isso também serve como um selo, a Bíblia diz, um penhor de que nós somos de Deus, porque o Espírito de Deus habita em nós. A sua presença é santificadora, separando o cristão do pecado e conformando a imagem de Cristo. Paulo fala sobre a guerra que há entre o espírito do homem e o Espírito Santo. Sobre a carne, que são as inclinações que nós temos por causa do pecado, e as coisas de Deus, e o Espírito de Deus. Há uma guerra, não é? Porém, este Espírito que habita em nós, o papel dele é sempre nos levar à santificação, à plenitude da santificação. Então, o Espírito que está em nós sempre nos faz buscar a santificação em Deus, sempre nos ajuda em nossa caminhada, porém a nossa carne é o adversário dele. Então, às vezes caímos, mentimos, fazemos coisas que são desagradáveis a Deus, etc. Não é porque o Espírito não está em nós, é porque há uma natureza humana pecaminosa em nós, e nós não estamos plenamente santificados nesta vida. 8. O Espírito capacita para o testemunho e a vida cristã. O Espírito, ele equipa o crente para viver de modo digno e para testemunhar com poder diante dos homens. Atos 1, verso 8. É o Espírito que concede ousadia, sabedoria, perseverança na proclamação do Evangelho. Então, além de o Espírito Santo guiar o povo de Deus ao discernimento, ele também leva o povo de Deus à fidelidade doutrinária. Tudo isso é obra do Espírito Santo, irmãos, em nossa mente. Até a fidelidade, a doutrina santa, pura e correta, ela vem porque o Espírito Santo de Deus vai nos abrindo os olhos e nos levando a essa direção, fazendo com que eu e você compreenda a doutrina, a sã doutrina, a verdade revelada de Deus de maneira correta, para que você tenha discernimento, saiba discernir entre o certo e o errado. É um papel do Espírito Santo, ele capacita você
testemunha de Deus diante dos homens, porque o Espírito capacita você a isso. Você prega a Cristo com ousadia, com coragem, porque o Espírito Santo de Deus te impulsiona pelo seu poder, pela sua força em você, para que você faça isso. 9, o Espírito é o doador dos dons espirituais. O Espírito distribui dons soberanamente, ou seja, ele dá, da sua diversidade de dons, ele dá cada dom específico para quem ele quer. A uns ele dá um certo dom, a outros ele dá outros dons, e todos os dons são importantes para a igreja, mas ele vai distribuindo soberanamente como ele quer. Engraçado que, às vezes, alguns cristãos, eles ficam entristecidos com isso, porque eles queriam ter outros dons e Deus lhes deu outro. E eles ficam cabisbaixos, tristes. Irmãos, é uma ação soberana de Deus. É a mesma coisa de nós nos entristecermos com a eleição. Porque esse foi eleito e o outro não. Ora, é uma ação soberana de Deus. Isso está dentro da soberania divina e não a nossa. Cabe a nós receber e aceitar o que vem do Senhor. Assim como os dons espirituais, o Espírito dá a quem quer. Ele sempre busca o bem comum e a edificação da igreja. Ele equipa os crentes com habilidades espirituais que mostram a sua multiforme graça e sustentam a obra do ministério. Se não fosse pelos dons do Espírito Santo, a igreja fraquejava. Aliás, a igreja não ficava de pé, ela não existiria. Mas é pelos dons que o Espírito distribui a cada um de nós. Cada crente tem o seu dom, às vezes muito mais de um dom. E é esses dons que formam cada comunidade local, cada igreja local. Sabe, irmãos, isso é tão importante, isso fala muito da eclesiologia. Porque, veja, se o Espírito Santo distribui dons para os homens conforme ele quer, e se é o mesmo Espírito que leva um homem a uma certa igreja, né, é porque aquele homem ou aquela mulher que recebeu aquele dom espiritual e foi levado àquela igreja, é porque aquele dom é necessário naquela igreja. E às vezes a pessoa diz assim, vou sair da igreja, vou para outra igreja, muda de igreja como muda de roupa, não é? Perto da minha casa tem uma igreja, eu vou para aquela igreja. Ele não pensa que foi colocado na igreja onde ele está por Deus, e que Deus deu a ele dons e talentos para aquela igreja em que Deus o conduziu. A gente tem que levar essas coisas em conta quando pensa em sair da igreja. Eu li um livro, algum tempo atrás, de um autor chamado Peter Master, e desse livro ele diz exatamente isso. Ele disse, olha, não se sai de uma igreja, nem quando você muda de cidade, se ainda for possível você congregar naquela igreja, congregue. Por exemplo, vamos pensar aqui no nosso contexto. Tem cidades que são muito próximas, como Altos, União, até cidades mais próximas às vezes, que você não precisa sair da igreja local que você está para ir para uma igreja lá naquela cidade. Quando você vai precisar sair de uma igreja, irmãos, Deus vai deixar isso claro para você. E a igreja também vai entender isso. Então não se sai de uma igreja por motivos banais. Não estou falando aqui de sair em pecado, falando de sair por sair. Isso é pecaminoso. É uma decisão equivocada. Tem que se pensar muito nisso. Não, é errado. Esse pensamento não é bíblico. A ideia de igreja mais perto da sua casa, irmãos, não é bíblica. Ela não está na Escritura. A ideia é a igreja que realmente pregue a verdade. Mesmo que ela seja mais longe da sua casa. Mais perto da sua Bíblia, exatamente. E aí entra a questão dos dons. Você não vai sair de uma igreja que Deus te colocou lá, porque tem uma igreja ali que é mais perto, é melhor, é maior, tem mais gente. Não. Entenda que há um propósito divino em você estar naquela igreja. Entende?
Então a gente tem que levar essas coisas em consideração. E por último, irmãos, a unidade do Espírito na Trindade. O Espírito Santo não opera isoladamente, respondendo sua pergunta, Everton. O Espírito Santo não opera isoladamente, mas em perfeita harmonia com o Pai e o Filho, na criação, na redenção, na santificação, na glorificação. A obra é trinitária. Veja, lembrem que eu falei para vocês, na criação, a Bíblia começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois a Bíblia diz, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No Novo Testamento vai ser dito, todas as coisas foram feitas por Ele, apontando para o Filho, para Jesus, mostrando que Ele também é o Criador. Então a criação é uma obra de quem? Trinitária, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A salvação, quem envia o Filho para salvar? O Pai. O Pai é o Pai do Filho. Quem vai para a cruz do Calvário ser crucificado para salvar pecadores? O Filho. Quem aplica a salvação conquistada pelo Filho? O Espírito Santo. Então, a salvação é uma obra trinitária. Então, o Espírito Santo sempre opera em harmonia com a divindade, com o Pai e com o Filho. A doutrina que nós defendemos, na nossa confissão de fé, ela mantém o equilíbrio bíblico da distinção pessoal e sem divisão de essência entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há uma unidade aqui, irmãos, que deve ser preservada. Por hoje, só acerca do Espírito de Deus. Na próxima terça-feira, a gente vai dar continuidade, se Deus nos permitir. Irmãos, terminamos por aqui. Quem quiser beber uma aguinha, beba, porque a gente vai voltar agora para orar. Ah, perguntas, né?